Salem 2016. Um entregador da Domino's se aproximou timidamente da casa de um cliente assíduo. Ele tocou a campainha, mas não houve resposta. Se fosse a casa de outra pessoa, isso poderia ser normal, mas esse cliente nunca ignorava a campainha, nenhuma vez em 10 anos. Estava claro que tinha algo muito errado. Em outro lugar, uma mulher encontrou um pacote misterioso na sua porta. Quando ela abriu, não pôde acreditar no que tinha dentro, e isso a arrepiou até a alma. Essas histórias instigantes estão ligadas por uma coisa, e as duas vão fazer você chorar. E eu tenho muitas mais de onde essas vieram. Então se prepare para algumas histórias verdadeiras que comoveram o mundo. Salvo pela pizza. Era o distante ano de 2016, na cidade de Salem, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, onde Kirk Alexander morava, um homem de 48 anos e talvez o apreciador de pizza mais apaixonado de todos os tempos. O velho Kirk vinha pedindo pizza do seu lugar favorito, a Domino's, quase todas as noites por 10 anos. Caramba, é muita pizza. Por causa disso, os funcionários da pizzaria viam o nome de Kirk piscar nas suas telas o tempo todo, e ao longo dos anos chegaram a conhecê-lo muito bem, tão bem que era como se ele fosse parte da família. Então, quando os pedidos regulares dele pararam de repente, isso causou uma estranheza. Depois de 11 dias sem notícias dele, os funcionários começaram a ficar realmente preocupados. Era completamente fora do comum que o Kirk ficasse tanto tempo sem fazer um pedido. Será que tinha acontecido alguma coisa com ele? O entregador Tracy Hamblin estava particularmente preocupado. Ele sabia que Kirk tinha problemas de saúde. Então, com permissão da sua gerente, ele foi até lá durante o expediente para verificar como Kirk estava. Quando chegou, por volta da 1 da manhã, ele viu as luzes e a TV ligadas, mas não importa quantas vezes ele batia na porta, Kirk não atendia. Algo estava terrivelmente errado. Sem saber o que fazer, Tracy ligou para sua chefe e ela decidiu chamar a polícia, o que pareceu uma eternidade depois, mas na verdade foram só alguns minutos. A polícia chegou à casa de Kirk e assim que chegaram, o silêncio de dentro de casa foi quebrado por um pedido desesperado de ajuda. Sabendo que o tempo era essencial, os policiais abriram o porta-malas do carro, pegaram um ariete de dentro e o levaram até a porta. Então, com um golpe tremendo, eles a derrubaram. Todo mundo do lado de fora olhou pela porta e o que eles viram os deixou muito chocados. Dentro estava Kirk deitado no chão ao lado do sofá, suplicando por ajuda. Ele parecia péssimo, com o rosto pálido, tremendo e fraco. Ficou óbvio para todos que ele precisava de atenção médica para ontem. Sem perder mais tempo precioso, uma ambulância foi chamada e Kirk foi levado às pressas para o hospital de Salem, onde foi tratado na unidade de terapia intensiva. Depois de outra espera angustiante, ele foi felizmente declarado estável. Portanto, quando os funcionários da Domino's o visitaram com cartões e flores alguns dias depois, ele estava tão grato quanto possível. Kirk morava sozinho, então se não fossem esses membros da equipe que se esforçaram para cuidar dele, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Considerando que ele ficou sem dar notícias por 11 dias, a gente não tem ideia de quanto tempo ele ficou lá deitado. Talvez ele tenha sofrido um derrame, ou talvez tenha feito um pedido de pizza da Papa John's por engano e o seu corpo não aguentou. Bom, a verdade é que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, já que as informações nunca foram divulgadas publicamente. Mas a gente sabe que se esses funcionários da Domino's não tivessem chegado a tempo, Kirk não estaria aqui com a gente hoje. Incrível, e isso só mostra que o amor pela pizza só pode ser uma coisa muito boa. Bandidos arrependidos. Roubar é errado, e a maioria dos ladrões sabe disso. Mas até os criminosos às vezes têm as suas próprias formas de bússola moral. Em San Bernardino, na Califórnia, em 2013, voluntários de uma instituição de caridade chegaram numa manhã para descobrir que seus computadores, monitores e laptops haviam sido roubados. Parecia que os vilões responsáveis haviam caído através de um teto de vidro na noite anterior, pegando tudo que pudessem e fugindo. Muito espertos. Mas roubar de uma instituição de caridade? Sério? A polícia começou a conversar com alguns andarilhos pela cidade para descobrir se alguém sabia alguma coisa, mas não conseguiram pistas. Porém, na manhã seguinte, a diretora executiva da instituição sem fins lucrativos, Candy Stallings, recebeu uma ligação. Aparentemente, a atividade estranha havia sido vista do lado de fora da instituição. Será que eles tinham sido roubados de novo? Candy entrou no carro e correu para o lugar. Quando chegou, o que ela viu na porta a deixou arrepiada. Os criminosos haviam voltado à cena do crime e deixaram um grande saco de formato estranho. Candy se aproximou, abriu o pacote e teve o choque de sua vida. Acredite ou não, eram os objetos roubados. Sim, uma nota de desculpas deixada junto com os equipamentos explicava que os criminosos não faziam ideia de quem estavam roubando e devolveram o saque assim que descobriram. A sorte é que Candy não estava lá para atender a porta quando eles voltaram, senão ela poderia ter desmaiado de susto.
Proteção dos prisioneiros. Muita gente presume que todos os presos são inerentemente maus. Se você é uma dessas pessoas, pode mudar de ideia até o fim dessa história. Na prisão do condado de Gwinnett, no estado americano da Geórgia, em 2020, o policial Warren Hobbs estava no meio de uma verificação de segurança padrão quando começou a se sentir meio estranho. De repente, Hobbs desmaiou, bateu a cabeça com força no chão e ficou inconsciente. As únicas outras pessoas por perto eram os prisioneiros olhando de suas celas, e a maioria deles nem estava acordada. Então a situação não era nada boa. Felizmente, para ele, a ajuda viria de um lugar inesperado. Os prisioneiros Terry Loveless, Walter Whitehead e Mitchell Smalls testemunharam toda a cena. E apesar do que você pode esperar, eles não estavam comemorando. Na verdade, eles estavam desesperados para ajudar. Sem perder tempo, os 3 detentos começaram a bater em suas portas de cela e gritar o mais alto possível para alertar alguém, qualquer pessoa que fosse, sobre o estado de Hobbs. Mas não havia ninguém por perto. Por alguma razão, quem deveria estar observando nas câmeras de segurança não estava no seu posto. Justo quando as coisas estavam realmente ruins, algo miraculoso aconteceu. Toda a comoção acordou o policial o suficiente para ele perceber que tinha algo errado. Mas em seu estado ferido, Hobbs não percebeu que era ele quem precisava de ajuda e pensou que um dos prisioneiros estava em apuros. De alguma forma, ele conseguiu se levantar e com sua última força pressionou o botão para destrancar as celas. Em seguida, ele desmaiou de novo. Mas no exato momento em que as portas se destrancaram, Loveless, Whitehead e Smalls correram até ele e usaram seu rádio para conseguir ajuda. Mais guardas chegaram ao local e Hobbs foi levado ao hospital, onde se recuperou completamente. Descobriu-se que o policial tinha sofrido um ataque cardíaco e sem o pensamento rápido dos 3 detentos ele poderia muito bem ter morrido. Falando depois do incidente, Whitehead disse: "Não importa se é um policial, farei o que puder para salvar um homem." Obviamente, esses 3 heróis improváveis não são pessoas completamente más, apenas tomaram algumas decisões erradas no passado. Pelo bem do Warren, eu fico feliz que eles tenham feito isso. E pelo seu bem, eu espero que você esteja inscrito nesse canal. Aperta os botões de curtir e se inscrever aí embaixo para garantir que você nunca mais perca outro vídeo fascinante. Feito? Beleza, bora continuar com os nossos atos de bondade. O Homem Dançante. Se tem uma coisa que eu não suporto são valentões, e ninguém é mais patético do que os valentões da internet. Em fevereiro de 2015, esse post apareceu no site anônimo de compartilhamento de imagens 4chan, e zombava de um cara porque ele tava dançando em uma balada. Eu tenho certeza que baladas existem pra isso, não? Mas não, o autor do post só queria zombar da aparência do cara. De acordo com o post, eles riram abertamente dele e tiraram fotos enquanto dançava, o que fez o pobre rapaz parar de dançar. Mas o valentão descarado não obteve exatamente a resposta que esperava. À medida que o post horrível ganhou destaque, chamou a atenção de pessoas tanto dentro quanto fora do 4chan, e todo mundo estava praticamente apoiando o misterioso dançarino de maneira unânime. Assim começou uma busca mundial para localizar o intimidado boêmio e dar a ele uma noite que ele nunca esqueceria. A jornalista americana Cassandra McDonald lançou uma campanha no Twitter com a hashtag #FindDancingMan, e apenas um dia depois alguém postou uma foto sua dançando com o cara. Acontece que o homem dançante era um londrino chamado Sean O'Brien. Então Cassandra entrou em contato com Sean e o convidou para ir a Los Angeles para uma festa de dança enorme feita especialmente para ele. E aqui tá a cereja no topo do bolo. Um dos organizadores da festa criou uma página no GoFundMe e arrecadou mais de $40 mil em doações, o que significa que Sean não precisou gastar um centavo. Naturalmente, ele aceitou graciosamente as suas férias gratuitas. Eu também aceitaria. Em 23 de maio daquele ano, mais de 1.000 pessoas apareceram no clube The Avalon em Los Angeles para super festa. A mega festa até contou com uma mensagem em vídeo de Pharrell Williams e arrecadou um total de $30 mil para instituições de caridade de combate ao bullying. Nada mal, hein? É um final muito satisfatório para uma história que começou com algum escroto da internet tentando intimidar alguém. Manda ver na dança aí, brother. Baby Yoda contra incêndios. Em caso de um desastre, você precisa de um herói. E quem melhor para salvar você do que um cavaleiro Jedi? Bom, nesse caso, um ex-padawan Jedi. Eu que tô me adiantando. Em 2020, incêndios florestais estavam devastando o estado do Oregon. Embora não sejam incomuns lá, essa temporada de incêndios em particular foi pior do que nunca. Com mais de 400 mil hectares de terra danificados, milhares de casas destruídas e até 11 mortes trágicas. Um menino de 5 anos, chamado Carver, viu a devastação nas notícias e queria
queria desesperadamente fazer algo legal para os bombeiros. Então ele concentrou sua mente e usou a força para apagar os incêndios. Ou pelo menos eu gostaria que ele tivesse feito isso. Não, na verdade, ele conversou com a sua avó sobre eles e disse a ela que queria dar algo para os serviços de emergência para fazê-lo sorrir. Então o que ele escolheu? Bem, ele não optou por biscoitos ou uma caneca escrito melhor bombeiro do mundo. Ele queria enviar a eles o seu próprio boneco do bebê Yoda. Caso você viva debaixo de uma pedra, esse é o pequeno personagem verde de Star Wars, da série The Mandalorian do Disney Plus. Carver levou seu boneco para um posto de coleta local com um bilhete que dizia: aqui está um amigo para vocês, caso se sintam solitários. Oh, que fofo. No dia seguinte, o corpo de bombeiros local recebeu o boneco, mas eles não simplesmente sorriram e colocaram o carinha verde numa prateleira. Eles o tornaram parte da equipe. A equipe o levou em chamadas durante o resto da temporada de incêndios e até criou um grupo no Facebook onde postavam fotos com ele. Em pouco tempo, o presente de Carver se tornou uma sensação nas redes sociais e ele até viajou para diferentes estados para ajudar bombeiros em outros lugares. As pessoas simplesmente queriam mais das aventuras desse carinha, e dá pra culpar elas, mas foram os próprios serviços de emergência que realmente gostaram do boneco. Foi um pedacinho de normalidade que os lembrou de casa, e tudo graças à bondade de um menino de 5 anos. Não tô chorando. Não, tem fumaça do incêndio nos meus olhos. Armadilha nos trilhos. Se você já andou de trem, conhece bem aqueles chamados regulares para cuidar com o vão entre o trem e a plataforma da estação ao embarcar ou desembarcar. Você pode ter visto tantas vezes que nem nota mais, mas acredite em mim, você deveria. Em uma estação de trem em Saitama, no Japão, em julho de 2013, um passageiro não seguiu a regra de ouro e caiu diretamente no vão ao desembarcar de um trem. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, era a hora do rush da manhã de segunda-feira, que é absolutamente agitada em Saitama, então as chances de alguém perceber eram praticamente nulas. Foi um milagre completo que alguém na plataforma notou. Depois que a testemunha alertou rapidamente os funcionários, um anúncio público foi feito sobre a mulher presa e algo absolutamente inacreditável aconteceu. Nada menos que 40 pessoas imediatamente entraram em ação e começaram a empurrar o vagão do trem. Trens são sólidos. Esse único vagão pesava impressionantes 32 toneladas, mas eles podem balançar um pouco para frente e para trás se for aplicada força suficiente. Tudo o que precisavam era que o vão ficasse um pouco maior, e surpreendentemente, depois de um esforço colossal, eles conseguiram. A multidão de passageiros prestativos conseguiu empurrar o trem o suficiente para a mulher ser puxada e escapar. Talvez igualmente surpreendente é que apenas 8 minutos depois os trens estavam operando como se nada tivesse acontecido. Isso é uma grande vitória para a nossa mulher caída e os heróis que a salvaram, e também para a eficiência da rede ferroviária do Japão. Tá todo mundo de parabéns. Máquina de miado. Em um Walmart em Morristown, no estado do Tennessee, em 2022, os funcionários vivenciaram o que só pode ser descrito como um evento completamente ridículo. Quando uma trabalhadora chamada Lindsay passou pela máquina de refrigerantes da Pepsi, ela ficou chocada ao ouvir mais do que o habitual zumbido mecânico. Tinha um leve miado vindo de dentro. Sim, você ouviu direito. Lindsay não fazia ideia de como, mas parecia que tinha um gato preso lá dentro. E essa máquina não era uma daquelas com a frente de vidro, então não dava para ela simplesmente olhar e ver o gatinho relaxando lá dentro. Mas a menos que essa máquina tivesse um recurso novo e muito estranho, aquele som só podia significar uma coisa. Confusa, mas determinada, Lindsay chamou os bombeiros, e quando eles chegaram, ficaram tão perplexos quanto ela. A equipe de bombeiros rapidamente desligou a máquina, retirou a placa traseira e conseguiu atrair o animal para fora. Acontece que não era só um gato, era um filhotinho. Ah, olha só esse pequenininho. Eu suponho que isso explique como é que ele chegou lá dentro. De qualquer forma, o animalzinho indefeso foi salvo e Lindsay arrumou um novo bichinho de estimação no processo. Eu não sei qual foi o nome que ela deu para essa bolinha de pelos, mas depois que a página da prefeitura de Morristown postou sobre a história, uma pessoa nos comentários sugeriu o Mountain Mew como um trocadilho com o nome do refrigerante. Mas se você consegue pensar num nome melhor, me fala aí nos comentários. Acampamento beneficente. Tá todo mundo preparado aí? Vocês estão prestes a ouvir a história de origem do único e incomparável Garoto Barraca. Não é o mais recente e mais fraco super-herói da Marvel, criado em uma tentativa patética de impulsionar as vendas, mas um garoto normal que se dedicou a fazer o bem. Quando Rick Abbott, vizinho e amigo do garoto de 10 anos de idade, Max Woolsey, faleceu tragicamente devido ao câncer em 2020, Max quis arrecadar dinheiro pro asilo que cuidou do seu amigo. E ele teve uma ideia brilhante. Antes de falecer,
anoitecer, Rick deu a Max uma barraca e disse para ele se divertir tendo uma aventura. Então, Max decidiu honrar seu amigo acampando no quintal e criando uma campanha de arrecadação online. Era simples, quanto mais tempo ele ficasse acampado, mais dinheiro ele esperava ganhar pro asilo. Bom, esse gesto gentil acabou indo muito além do que ele poderia ter imaginado. A campanha de arrecadação acabou sendo muito bem sucedida na casa dos milhares de dólares. Então, Max continuou, e mais um pouco. Antes que ele percebesse, já estava acampado por 500 dias. A essa altura, ele tinha uma legião inteira de fãs torcendo por ele, e até foi convidado para um chá com o então primeiro-ministro britânico Boris Johnson. E ainda assim, o apoio e o dinheiro continuavam chegando. Max não conseguia acreditar. No final, o garoto barraca continuou acampando por um total de 3 anos, e acabou arrecadando mais de 700 mil libras para o asilo de Rick, o que dá mais de 870 mil dólares. Como se isso não fosse o suficiente, ele até foi homenageado pela Rainha Elizabeth II. Então, obviamente, a última noite do seu acampamento se transformou em uma grande celebração, onde todos eram bem-vindos para participar das festividades. Bem merecido. Cachorrinho salsicha. Eu adoro cachorro, mas todo mundo sabe que eles podem ser difíceis de controlar às vezes. Lá na costa do condado de Hampshire, no Reino Unido, as coisas não estavam boas para uma pequena cachorra chamada Millie. Em um dia fatídico de janeiro de 2022, a mistura de Jack Russell e Whippet conseguiu escapar dos seus donos durante um passeio. Depois, ela conseguiu escapar das autoridades também. Polícia, bombeiros e guarda-costas falharam em pegar a esperta filhote, e o tempo estava se esgotando. Millie correu para alguns lamaçais costeiros e a maré estava subindo, então agora ela estava sendo rapidamente cercada pela água e estava com muito medo de nadar até terra firme. Se algo não acontecesse rápido, seria adeus para a pobrezinha. A equipe de socorristas estava por perto, mas com uma vasta extensão de água entre eles e a cachorrinha, as coisas não pareciam promissoras. De repente, uma das pessoas teve uma ideia maluca. Ela tinha visto uma família mais adiante na praia que estava fazendo um piquenique. Ela correu desesperadamente até eles e perguntou se tinham salsichas. E eles tinham. A família generosamente preparou uma salsicha e deu para ela. Então ela correu de volta para o resto da equipe e começou a colocar o plano em prática. Um deles, coincidentemente, tinha um drone. Ao prender a saborosa salsicha nele com barbante, eles criaram uma isca eficaz. O drone salsichificado foi voando acima de Millie e com certeza a cachorrinha não resistiu ao lanche flutuante. Sem hesitar, ela pulou na água e nadou atrás dele até terra firme, onde finalmente se reuniu com seus donos. Eu nunca pensei que eu ia dizer a frase salva por uma salsicha voadora. Atrasada para aposentadoria. É uma realidade infeliz que muita gente simplesmente não consegue se aposentar em uma idade razoável, mesmo que tenha trabalhado duro a vida toda. Um usuário do TikTok viu essa triste verdade em primeira mão em novembro de 2022. Devan Bonagura trabalhava para uma empresa que vendia telefones através do Walmart e um dia estava trabalhando com uma senhora idosa chamada Nola. Era evidente que ela estava trabalhando bem depois do tempo que deveria ter descanso, mas ela tinha uma hipoteca para pagar e não tinha escolha. Devan se sentiu muito mal por ela. Então, para registrar a injustiça, ele fez um breve vídeo de Nola enquanto estavam juntos na sala dos funcionários. Depois de postar o vídeo no TikTok, ele viralizou e agora está confortavelmente com mais de 30 milhões de visualizações. Em resposta a todos os espectadores preocupados, Devan viu uma oportunidade de ajudar e criou um GoFundMe para ela. A meta era 10 mil dólares. Bom, é seguro dizer que ela foi ultrapassada. No total, estranhos solidários na internet doaram impressionantes 186 mil dólares para tirar Nola daquele Walmart. Quando Devan entregou o dinheiro a ela, ela ficou radiante. Mas ela se aposentou imediatamente? Incrivelmente não. Nola queria continuar trabalhando durante a temporada de festas para fazer sua parte. Que mulher, hein? Em janeiro de 2023, ela finalmente largou o trabalho e agora está desfrutando da vida tranquila. Tudo graças ao vídeo de um homem e a um monte de heróis da internet. Aproveita, Nola. Resgate na água. Em uma tarde fatídica de terça-feira em novembro de 2020, o salva-vidas de Nova Jersey, Anthony Capuano, acabara de terminar o seu treino no parque. Assim que ele se preparava para ir para casa, ouviu uma grande agitação vinda da Baía de Newark. Naturalmente, ele foi investigar e descobriu algo terrível. Lá no meio da água estava um carro, que afundava rapidamente com seu motorista dentro. Uma grande multidão se formou, mas ninguém parecia ajudar. Mas como se fosse mágica, o treinamento de salva-vidas de Anthony entrou em ação e ele soube
soube exatamente o que tinha que fazer. Sem perder tempo, ele arrancou sua perna protética, entregou a pessoa mais próxima e correu pro resgate. Peraí, como é que é? Isso mesmo, Anthony perdeu a perna em um acidente quando tinha 17 anos, mas isso não o impediu de ser um herói. O nosso determinado salva-vidas de uma perna pulou direto na água e atravessou-a rapidamente em direção ao homem em pânico. E ainda bem, ele chegou na hora certa, arrebentou a porta e ajudou o sujeito a sair do veículo momentos antes dele afundar. Aparentemente, o motorista de 68 anos estava tentando encostar para atender uma ligação ao mesmo tempo em que perdeu o controle e caiu na água. Então, uma sorte incrível que Anthony estava lá para salvá-lo. E não se preocupa que ele recuperou sua perna. Imóvel móvel. Sejamos honestos, ninguém gosta de fazer mudança, mas é bem menos doloroso se você puder arranjar alguma ajuda. Bom, em fevereiro de 2023, em uma vila nas Filipinas, um homem recebeu a maior ajuda que poderia esperar. Ele era idoso e tinha acabado de perder a esposa, então o homem solitário precisava de alguém para cuidar dele. Seus filhos queriam que ele se mudasse para perto, mas moravam do outro lado da cidade, então ele precisaria de um pouco de ajuda para chegar lá. Não só para mover suas coisas, para mover toda a casa dele. Sim, surpreendentemente toda a vila concordou em ajudar na empreitada e se uniu para levantar a casa dele e carregá-la até lá. Minha nossa, se fosse eu tinha tentado pegar uma carona nela. Tá, mas espera aí, como diabos eles levantaram uma casa inteira? Bom, essa não era uma casa de tijolos. A casa do homem idoso era uma nipa hut, uma construção composta por materiais leves e naturais, como madeira e bambu, o que permitiu ao grupo realizar essa tarefa incrível. O esforço tremendo não é incomum, é um exemplo perfeito da cultura filipina de Bayanihan, onde toda a comunidade se reúne para ajudar qualquer membro em necessidade. Muito inspirador. A jornada levou 2 horas suadas, mas os moradores exaustos foram presenteados com uma refeição deliciosa feita pela filha do homem idoso, assim que o trabalho foi concluído. Cara, eu tenho uma dificuldade em conseguir que os meus amigos me ajudem a mover um sofá. Imagina uma casa inteira. Foi por pouco. Até onde você iria por um amigo? Você emprestaria aquele jogo novo de videogame? Pagaria um jantar? E que tal enfrentar um monstro enorme com presas? Bom, o lutador universitário Kendall Cummings provou que ele enfrentaria qualquer fera pelo seu parceiro, enquanto caçava com o seu amigo Brady Lowry na Floresta Nacional de Shoshone, no estado americano do Wyoming. Em 2022, a dupla se viu sendo caçada. Tudo ia muito bem até que um enorme urso pardo apareceu do nada e iniciou um ataque agressivo a Lowry. Os dois rapazes devem ter ficado verdadeiramente aterrorizados, mas isso não impediu Cummings de se sacrificar para salvar seu amigo. Como algo saído de um filme de ação brega, o corajoso rapaz deu um salto em corrida nas costas do urso pardo e começou a puxar as orelhas da fera. Depois de uma batalha curta, mas muito intensa, milagrosamente o urso cedeu, dando à dupla uma chance de ligar freneticamente pro 911. Então, com um pouco de ajuda de alguns transeuntes, eles voltaram para a trilha, onde foram resgatados por uma equipe de busca e resgate. Eles foram salvos. Então essa história completamente maluca termina com os nossos rapazes espancados e machucados, mas felizmente vivos. Ufa! Compaixão no presídio. Era um dia de verão escaldante em junho de 2022, no estado americano da Geórgia. 6 detentos estavam realizando trabalhos de manutenção em um cemitério local, enquanto um xerife os assistia. De repente, foram interrompidos por um estrondo alto. Virando-se, os presos perceberam que o xerife tinha desmaiado devido ao calor incrível. Os homens estavam ao ar livre, então tinham a oportunidade perfeita para escapar, ou para fazer algo muito pior. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o grupo correu imediatamente para ajudar o oficial caído. Um deles pegou o celular do policial e ligou pro 911, enquanto os outros tiraram o colete à prova de balas para ajudar a resfriá-lo. Naquele momento, não importava quem estava algemado e quem não estava. Tudo o que queriam era ajudar, e ajudaram. Uma ambulância chegou a tempo de levar o xerife pro hospital, onde ele se recuperou completamente. Descobriu-se que ele tinha perdido a consciência devido a complicações de uma cirurgia no cérebro realizada 10 anos antes. Ele tá absolutamente bem agora, mas se esses homens não tivessem agido da maneira que agiram, eu poderia estar contando uma história muito diferente. Mas a história ainda não acabou. Como todos eram infratores não violentos e não representavam uma ameaça ao público, o xerife achou que mereciam uma recompensa. Então ele recomendou que todos recebessem uma redução na sentença por seus atos heróicos. E eu não posso argumentar que eles não mereciam. Mas mais importante ainda, foi organizada uma festa com pizza e sobremesa para eles. Talvez eu deva começar a salvar umas vidas aí se houver uma chance de ganhar pizza. Por hoje é isso. Não posso deixar o meu coração gelado se aquecer demais. Alguma dessas histórias te emocionou? Me conta nos comentários aí embaixo e a gente se vê no próximo. Obrigado por assistir.